9, de 1 a 10. Vamos aprender um pouco sobre essa salvação que aconteceu lá em Jericó. Diz assim o texto, Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospeda com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Pai Santo, fala mais uma vez conosco, assim como fizeste no período de louvor, ainda que o louvor não seja para isso, mas como o Senhor fala ao nosso coração enquanto cantamos, através das canções. Mas te pedimos, Senhor, que na exposição da Tua palavra, o Espírito do Senhor, por misericórdia, derrame sobre nós a graça de compreender, abrindo nosso entendimento, nosso coração, para receber a boa palavra, a boa semente. Pedimos ao Senhor, também, Senhor, que neste lugar, nessa igreja, no ajuntamento do Teu povo, o Senhor receba toda a glória ao Teu nome, que corações e mentes sejam cativas à Tua palavra, que corações e mentes estejam dispostas e disponíveis em oferecer a Ti um culto que lhe seja aceitável. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Precisamos tanto nesses dias ouvir Tua voz. Tua voz acalma as tempestades do nosso coração. Tua voz refrigera a nossa alma. Tua voz nos traz alento e vida. Tua voz nos encoraja, nos exorta. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção nessa história de Zaqueu. Primeira coisa que eu quero situar você é o lugar, Jericó. Jericó era uma das cidades mais antigas daquele tempo antigo, a cidade mais antiga do mundo. A cidade mais antiga do tempo antigo, daquele tempo passado. E Jericó era a cidade mais baixa da terra. Pra você ter ideia, Jericó ficava 400 metros abaixo. Fica 400 metros abaixo do nível do mar. Ela não subiu com os anos, ela continua lá. 400 metros abaixo do nível do mar. Mas era uma cidade muito rica. Jericó era uma cidade muito importante. Jericó ficava localizada no Vale do Jordão e dominava o caminho de Jerusalém e o cruzamento do rio que dava acesso às terras do leste do Jordão. Na verdade, o que eu estou querendo te dizer é que Jericó era uma potência. Era uma metrópole. Uma cidade que contava com um grande bosque de palmeiras e jardins balsâmicos famosos no mundo inteiro. Jericó era muito famoso isso porque esses jardins, eles extraíam, tiravam perfumes deles que o seu aroma perfumava o mundo todo, e por vários quilômetros quadrados próximo de Jericó se sentia o aroma desses jardins balsâmicos. E interessante que os seus jardins de rosas eram também bem conhecidos, era chamada Cidade das Palmas. Um historiador judeu antigo, um dos mais conceituados, chamado Flávio Josefo, ele deu um título, chamou Jericó de uma região divina. Na verdade, Jericó era uma das regiões mais ricas da Palestina naquele tempo. Por que é importante você entender isso? Que isso tem tudo a ver com a riqueza de Zaqueu, desse moço. Você viu que o texto fala assim, ele era o maioral dos publicanos e rico. Zaqueu, ele morava nessa cidade, estava nessa cidade.
Os romanos deram fama mundial para essa cidade. As suas tâmaras e o seu bálsamo, tudo isso fazia com que fosse um dos maiores centros de arrecadação de impostos da Palestina daquele tempo, de toda a Palestina. Era Jericó, Cafarnaum e Cesareia. E Zaqueu, ele era o chefe dos coletores de impostos, ou seja, Zaqueu subcontratava coletores de impostos para trabalhar para ele. Traduzindo, deixa eu trazer para a linguagem de hoje. Zaqueu, ele era o chefe da Receita Federal de Jericó. Ok? O poderoso chefão da Receita Federal de Jericó. E uma informação importante para que você entenda é que Zaqueu alcançou esse cargo, o cargo mais alto da sua profissão. E para que você entenda o seguinte, Cristo salva esse homem, e Cristo salva um outro homem em Jericó também. Só que com um perfil completamente o oposto de Zaqueu. Ele salva um mendigo, um cego, que sai gritando no meio do povo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas por que há esse relato de um paupérrimo mendigo que vivia às margens da sociedade e um do alto escalão da Receita Federal, e Jesus salva ambos, para mostrar para mim e para você que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus salva, ama o pobre e ama o rico também. Jesus salva o pobre e salva o rico também. E aí o texto vai dizer que é mais difícil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e é verdade. Porque o rico está lidando com uma entidade, um Deus. A única coisa que Deus chama de entidade, que Jesus chama de entidade, além dele, é a riqueza. Mas ele está falando do amor a isso, quando a riqueza controla o coração. E uma prova evidente, clara, de quando um rico é salvo, é que aquela riqueza passa a não ter o valor, ou passa a ter o valor devido para ele. É o que Zaqueu mostra aqui na sua conversão. Ele não se apega a esse Deus, porque a Bíblia fala assim, não tem como servir aos dois senhores, ou você vai amar um e aborrecer o outro. Por isso é evidente a salvação desse moço. E é interessante que a cidade de Jericó era governada pelos romanos, e existia um abuso nas cobranças de impostos. Ah, que é isso? Só em Jericó? O Brasil nem tem essas coisas. Um abuso nas cobranças de impostos. Quem é que é o... não sei não quem é o chefão da Receita Federal no Brasil. Estou lembrado aqui, nem lembro quem é. Mas ele está falando o seguinte, preste atenção, ele estava dentro de uma metrópole onde o poder de arrecadação era gigantesco. Só para você ter ideia, existia um imposto que todo homem de 14 aos 65 anos e mulheres de 12 aos 65 anos eram obrigados a pagar pelo simples fato de existirem. Nasceu, paga imposto. Dos 12 aos 65, vai pagar imposto. Pelo simples fato de existirem. Só por isso. Havia imposto sobre toda a terra, sobre toda a área de Jericó, e impostos sobre terras que consistiam em 1/10 de todas as colheitas, 1/5 do vinho, do azeite, que podia ser pago em material, espécie ou dinheiro. E deixa eu te falar uma coisa interessante. Pagava-se também imposto para usar as rotas, como pedágios, para usar os portos ou o mercado, tudo cobrava imposto. Mas os coletores de impostos, Zaqueu, a turma que trabalha, eles poderiam cobrar aquilo que eles achavam que deveriam cobrar, desde que eles dessem o que foi estabelecido para Roma. É por isso que os publicanos eram mal vistos pelos judeus. Eles não podiam entrar na sinagoga para cultuar. Eles eram considerados pecadores. Por quê? Porque eles eram judeus que eram recrutados e eles trabalhavam contra o povo, lançando o próprio povo em opressão, trazendo para dentro da sua casa enriquecimento ilícito. Era como se você fosse para outro país, e lá em outro país você alcançasse um cargo, e você estabelecesse
para aquele país, seu país fosse subjugado, e você estabelecesse para o seu país impostos esmagando o seu povo, e enriquecendo com isso. Essa era a ideia. E para você ter ideia, esses homens, eles podiam fazer qualquer coisa, ou seja, homens como Zaqueu, eles eram classificados no mesmo nível de ladrões, assassinos, traidores. Eles não podiam cultuar, não podiam entrar na sinagoga. Os coletores de impostos tinham autoridade para qualquer homem fazer ele desembrulhar qualquer mercadoria do meio do caminho e cobrar deles o imposto que quisesse. Era mais ou menos assim. Para aí, o que você está levando? Sim, me dá tanta parte aqui, pode ir. Só que Zaqueu não era esse esperrapado que tinha pouco dinheiro. Zaqueu era aquele que os esperrapados paravam e falavam: o que você tem aí? É tanto, tira tanto. Zaqueu falava assim: a maioria é minha, deixa aqui, pode ficar com o restinho para vocês. Entrega lá para Roma o que precisa e deixa o resto aqui comigo. Ele era o maior desses. Zaqueu fora posto como chefe de todo o distrito tributário de Jericó e das regiões vizinhas. O poderoso Zaqueu era um homem muito importante. Mas eu quero que você pense comigo, então você já está sabendo de quem eu estou falando. Pensa comigo na história de Zaqueu. Eu quero dividir ela em algumas partes, pelo menos em 3 partes. Primeiro, Zaqueu era rico, mas não era feliz. Para mostrar para mim e para você o que eu e você estamos cansados de saber, né, meu filho? Não é? Nós estamos cansados de saber. E aí a gente cria aquelas conversas: pastor, dinheiro não traz felicidade, dá o seu para mim, seja feliz. Se eu tivesse, a gente dividia mesmo, não tinha problema nenhum. Zaqueu era rico, mas não era feliz. Ele estava inevitavelmente sozinho, porque ele tinha escolhido um caminho que o convertia em um pária. Zaqueu era aquele que vivia, ele não estava em nenhuma classe, ele era considerado desprezível, impuro. Ele não fazia parte, se fosse na linguagem aí, pária, na linguagem do Estado Islâmico aí, de nenhuma casta. Ele não se encaixava dentro dos judeus, porque ele era mal visto pelos judeus. Ele era o maioral dos publicanos, mas ele subjugava o povo, tanto judeu quanto cidadão romano, a pagar impostos. Mal visto. E Zaqueu então ouve a respeito de Jesus e uma coisa estranha: quem é esse rabino? Ora, uma vez que os judeus odeiam, os mestres da sinagoga não me deixam entrar para cultuar, quem é esse rabino que acolhe coletores de impostos, que acolhe prostitutas, que acolhe ladrões, que acolhe assassinos? Quem é esse homem? E Zaqueu ouve falar de Jesus, e aí ele se pergunta, talvez: será que esse Jesus não tem nada para me dizer? Desprezado Zaqueu, odiado pelos homens, e Zaqueu, assim como eu, como você, também carecia de um amor, e ele procurava esse amor, e ele estava atrás de alguém que falasse com ternura com ele. Zaqueu olhou para toda a conquista dele e percebeu que nem toda a conquista, toda a riqueza, todo o respeito que ele tinha, trouxe para ele a coisa mais importante da nossa vida: o amor de Deus. Zaqueu estava resolvido a ver Jesus e nada deteve Zaqueu. Zaqueu teve que quebrar algumas coisas, irmãos, mas preste muita atenção aqui nessa frase. Anota aí, Pablinho, presta atenção. Para Zaqueu subir na árvore para ver o mestre, ele teve que descer do seu orgulho. Zaqueu, ele não precisava, ele era o maioral, ele não estava nem aí, ele era rico, ele era poderoso. Zaqueu teve que primeiro lutar com o orgulho dele e vencer o orgulho dele da posição que o orgulho dele o colocava, mostrando para mim e para você que o amor de Deus constrange o maior e o menor. Nessa mesma cidade, nesse mesmo lugar, um homem desprezado importuna os discípulos de Jesus, gritando incontrolavelmente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a mesma misericórdia que um imundo, um mendigo, alguém que está jogado nos cantos da sociedade, é o mesmo amor que esse homem da alta patente carece.
Todos os homens, por maior que eles sejam na terra, eles carecem desse amor. E Zaqueu, para conhecer esse amor, ele precisou descer do seu orgulho, porque nenhum homem conhece o amor verdadeiro de Deus se ele ficar posicionado em cima do seu orgulho, em cima da sua soberba. Deus não vai negociar conosco. Ele não negocia com o nosso orgulho. Você pode achar que você é bom, o tanto que for, você precisa do amor de Deus. E quando você se depara com o Filho do Homem, você tem que se prostrar. Tem que se prostrar. O amor de Deus ignora a posição social. Prostra o maior e prostra o menor. Ambos têm que se prostrar diante dele. Ambos vão se dobrar diante dele. Esse Senhor, Zaqueu, estava resolvido. E por que ele teve que ter muita coragem para isso? Irmão, preste atenção. Você acha mesmo que um homem, visto como Zaqueu era, andando, você acha que ele ia estar andando no meio da rua aí, por aí, dando mole, como diz o sotaque atual, dando mole? Possivelmente, se ele andasse hoje, ele ia andar pelo menos aqui, ó, 2 SW4 na frente, 3 atrás, e ninguém sabe qual que ele está, e homem armado até os dentes para defender ele. Eu conheci um camarada aqui, assim, só andava de jeito, brutal. É porque tinha medo de tomar um tiro também, mãe. Zaqueu teve que vencer isso, porque a qualquer momento ele poderia ser surpreendido com um golpe, com um chute, com um empurrão. E diz o texto que Zaqueu não era alto, bonito, como Gabriel, né, varão, forte, chamado, não. Era do pastor Júnior para lá, para baixo, do Ricardinho para baixo, da Ricardinho. Era de nós para baixo, pequena estatura. Imagina Zaqueu sendo surpreendido. Ah, está aí o ladrão, bandido. Quebra ele no pau aí, agora aproveita. Junto a turma, vamos acertar as contas. Zaqueu teve que vencer isso para encontrar com Jesus. Mas era a oportunidade que Zaqueu não podia deixar passar. Nesse dia Zaqueu podia voltar para casa cheio de inchaço e machucado, mas era a oportunidade que ele não podia deixar passar. Certamente a multidão iria se deleitar em estorvá-lo, em machucá-lo. De modo que Zaqueu então anda, e diz o texto que uma multidão cerca, onde Jesus estava naquele tempo, uma multidão cercava, e ele do nosso tamanhozinho não dava para ver mesmo, tinha que subir. Ele arrumou uma árvore, e o sicômoro era uma árvore bem específica, diz o historiador, que é uma árvore fácil de subir, porque ela era baixa, com os galhos muito estrondosos nas laterais, e dava para subir rapidamente, e geralmente era plantada à beira de caminho, por causa da extensão dos seus galhos, para trazer sombra. E Zaqueu então vê essa árvore e sobe. Só que o que Zaqueu não esperava, e Zaqueu acreditava que ele estava buscando Jesus. Não é assim que a gente acredita? Pastor, eu encontrei Jesus. Você encontrou Jesus, mas Jesus não estava perdido para você encontrar. Quem está perdido é a gente. É nós que estávamos perdidos. Zaqueu acreditou, como eu e você, e muitos acreditam, que ele havia encontrado Jesus. Só que preste atenção no relato. Diz o texto que quando Jesus chega no meio da multidão, ele olha para lá e fala: Zaqueu, desce. Quem tinha marcado o encontro com Zaqueu foi Jesus, não foi Zaqueu. Quem encontrou Zaqueu perdido em cima daquela foi Jesus, não foi Zaqueu. Então nós nunca mais vamos falar: pastor, eu encontrei Jesus. Não, você não encontrou, Jesus te encontrou, meu filho. Você andava perdido por aí, e Jesus foi lá, te encontrou, te chamou, e diz a Bíblia que ele foi lá, no reino das trevas, no meio do lamaçal, pegou você, tirou de lá, arrancou e firmou os seus pés sobre a rocha. Jesus nos encontrou. Ele fez isso com Zaqueu. Um homem que eu e você olhar e falar assim: não, Senhor, esse aí, se eu fosse o Senhor, eu não salvava. Ô irmão, tem uma lista no Brasil, se você quiser depois eu te dou em off, dos que se eu fosse Deus eu não salvava. Louvado seja Deus, que eu não sou Deus, sou o pobre miserável pecador, que Deus usou de misericórdia, igual fez com Zaqueu, e com você e comigo, e com todo mundo. Zaqueu, ele
Ele acreditou, mas na verdade esse encontro foi marcado por Cristo. Zaqueu então sobe naquela árvore, e aí Jesus olha para ele. Agora observa uma coisa, Zaqueu desejou ver Jesus e fez esforço necessário para ver. Ele foi, ele falou: não, Jesus está por aí em algum lugar, eu tenho que me esforçar, eu vou ter que dar um jeito de ir lá vê-lo, tem que dar um jeito. Mas a pergunta é: quem falou, quem colocou essa vontade? Zaqueu ouviu falar que ele recebia publicanos? Quem falou com ele? Não sei, a Bíblia não fala, mas de uma coisa eu sei, ele ouviu falar, alguém falou: ó, o Jesus, o Messias, ele vai passar por aí em Jericó. Eu tenho que dar lá tem que ir um jeito de lá ver Jesus. As coisas não eram fáceis para Zaqueu. Entretanto, esse homenzinho teve a coragem que muitas vezes o desespero faz com a gente. Ele precisava de saber desse amor. Certamente, talvez Zaqueu, assim como eu e você, talvez estava afundado em um poço de solidão, cercado de muitos mimos e riquezas, cercado de muita provisão. Quero comprar um novo carro, eu quero agora, não quero mais 2 cavalos, 4 cavalos de potência, os cavalos mais novos, puro sangue, um carro bom, e bota as minhas rodas rebaixadas, porque eu gosto igual o David. Rebaixa esse negócio para ficar topado. Ele está aí não, né? Rebaixa esse trem para nós. Talvez Zaqueu podia fazer isso, tudo o que queria podia comprar, tudo que ele queria possuir, talvez ele podia possuir. A condição de Zaqueu dava o direito a isso, mas nada pôde suprir esse homem. E o que leva um homem da patente, da envergadura, do poder aquisitivo de Zaqueu, se colocar em uma posição como essa, no meio da multidão, correndo risco de vida, correndo risco de tomar um soco, um pontapé, e não olhar para essas coisas, subir até uma árvore, para ver se consegue pelo menos avistar o mestre. O que levou esse homem a isso? Percebe que Jesus, ele estava buscando Zaqueu. E é por isso que o chamado do Senhor, ele é irresistível. A Bíblia diz: a voz dele é poderosa, despede chamas de fogo, é voz como o som de muitas águas, como o som de trovão. Quando o Senhor chama o homem a arrependimento, independe do que ele tem, ou o que ele possui, ou aonde ele está, esse homem, ele vai até Jesus, se prostrar diante dele. Jesus vai encontrá-lo, Jesus vai achá-lo. E aí preste atenção, por que é Jesus quem estabelece isso, e ele que está buscando Zaqueu? O texto vai dizer o seguinte: Jesus não diz: Zaqueu, olha, presta atenção, Zaqueu, você está aí na árvore, será que dá hoje para você me receber lá na sua casa, Zaqueu? Será que dá para eu entrar na sua casa, entrar na sua vida, mexer com sua estrutura, Zaqueu? Será que dá para mim? Se você não quiser, Zaqueu, tudo bem, eu respeito, afinal de contas, eu sou um Deus que respeita sua vontade. Não foi isso que Jesus disse para Zaqueu. Um homem, quando está no estado de carência espiritual, de fome espiritual, de sede espiritual, quando ele ouve o chamado do mestre, ele se prostra. Um homem que recebe, que deseja amor, quando ele encontra o verdadeiro amor na sua frente, ele se rende. Jesus não pediu autorização para Zaqueu: Zaqueu, por favor, deixa eu entrar na sua casa, porque o Jesus de hoje é assim, ele tem que pedir para ir lá na minha casa, ele tem que pedir: essa casa é sua, Senhor, então eu vou deixá-la para o Senhor, vou dela para o Senhor. Teologicamente errado. Se a casa é dele, ele não tem que pedir para entrar. Então essa casa é sua casa, nossa casa, deixamos ela para você, Jesus? Não, a casa é dele.
Ele disse: eu sou o dono da terra, do mundo e todos que nele habitam. Eu sou o dono. E Jesus mostra para Zaqueu que, independente das pessoas terem medo desse homem, ou verem de mau jeito, Jesus olha e fala: Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar na sua casa. E ele vai para a casa de Zaqueu. É isso que Jesus faz com o pecador. Ele fala: hoje eu vou mudar a sua vida. E não tem como o pecador resistir ao chamado desse mestre. Ele diz: hoje eu vou estar com você, hoje eu vou andar com você, hoje eu vou entrar na sua casa, hoje eu vou mudar a sua vida, hoje eu vou mudar seu casamento, porque a salvação é para hoje. A vida com Cristo é para hoje. Note bem, o grande pastor encontra a sua ovelha que estava perdida, e quando a sua ovelha ouve a voz: Zaqueu, desce, ele recebe, diz o texto, com alegria. É aquela ideia mesmo de que quando o pastor está andando com o rebanho, a ovelha está lá berrando para todo canto, perdida, e quando ela vê o rebanho, vê o pastor chamando, ela sai correndo e celebra e passa a cara na perna do pastor e no rosto do pastor, o pastor abraça. É isso que está acontecendo aqui, é esse relato, é isso que Jesus faz com a gente. É estranho, irmãos, eu nunca vi. Você já viu alguém converter assim? É, pastor, converti, né? Chamaram lá, levantei minha mão, aleluia, converti, Deus mudou minha vida, né? Aleluia. É lógico que ninguém faz isso. Ele encontrou o amor, ele foi encontrado por esse amor. Zaqueu tomou diversas resoluções para demonstrar isso. E aí, quando Zaqueu tem o contato, presta atenção, nossa, esqueci até de tomar água. Presta atenção aqui. O texto diz assim: Jesus olha, desce, vou lá para sua casa. Com alegria ele desce, correndo, corre, encontra. Vamos, Senhor. É exatamente o sentimento do arrependido. O Senhor, e no caminho, não tem relato, na Bíblia não relata, possivelmente. Você fala assim: mas pastor, Jesus deve ter falado alguma coisa para ele, pregado alguma coisa para ele. Ô irmão, não sei, mas só de estar diante de Jesus, as pernas já começam a tremer, né? Nós estamos diante do verbo encarnado. Zaqueu estava diante da palavra revelada, da vida, da verdade. E diz o texto que Zaqueu, então, quando ele entra na casa dele, tem um povo que murmura. Não é assim? Tem um povo que começa a falar: meu Deus do céu, como é? Não, aí Jesus errou aí. Nossa, Deus, Jesus salvar esse homem. Você está doido? É a mesma coisa. Como é que é o nome do menino lá da Venezuela? Presidente lá, que é maluco? Maduro. É a mesma coisa Jesus salvar o Maduro. Falando: ó, Jesus, aí está doido. De repente o Maduro em rede nacional fala: ó, eu vou restituir tudo que eu roubei desse povo. Jesus me alcançou, minha vida foi mudada, eu não quero mais mexer com isso, eu quero servir a Deus. Aí você fala: nossa Deus, aí não, hein? Agora, mais ou menos assim. Vou falar do Maduro, né? Também está lá na Venezuela. E aí não posso ser processado, que eu estou no Brasil, né? Bom demais. Então preste atenção, quando Jesus anuncia que vai ficar na casa de Zaqueu, e quando ele descobre que tinha encontrado o verdadeiro amigo, o amigo maravilhoso, é óbvio que a decisão é imediata. Ele diz: Senhor, presta atenção, eu vou pegar tudo que essa entidade aqui, que ocupava meu coração, que competia com o Senhor, a partir de agora, quando o Senhor entra na minha vida, todos os outros deuses são destronados, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não divide a glória dele com nada.
Por isso é estranho demais um cristão convertido ter apreço demais por riquezas, porque Deus não divide a glória dele, e quando o Senhor entra na vida de um homem, ocupa o trono do coração do homem, todos os outros deuses e são destronados. E Zaqueu prova isso, ele diz: a riqueza que eu tanto oprimi as pessoas para ter, a riqueza que eu tanto batalhei para ter, eu divido com todo mundo. Isso não serve mais para mim, isso não tem mais o valor devido para mim. O que importa agora é que eu encontrei a vida, o que importa agora é que eu encontrei a verdade, o que importa agora é que eu encontrei um amigo maravilhoso. E Zaqueu decide dar os seus bens ao pobre, e não tentando ficar com outra parte, mas sim utilizá-la para poder restituir, confessar que ele fraudou, que ele roubou. Olha o texto, ele diz o seguinte, preste atenção: Senhor, verso 8, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Você imagina, irmão? Você converter de jeito, hein? Nosso Deus. Resolvo dar aos pobres, e se em alguma coisa eu roubei, fraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Deixa eu te explicar a evidência da salvação desse homem. Por isso que a evidência da salvação são as ações, a vida santa. Em sua restituição, Zaqueu foi além do que era legalmente necessário, do que a lei ordenava. Nossa, Deus, os crentes hoje falam: não, só vou dar o que a lei me manda, pastor. E glória a Deus por isso. Levanta a mão para o céu e dá glória, porque é isso aí mesmo. Aí tem uma perguntinha: será que converteu mesmo, né? Zaqueu viu que tudo aquilo que ele tinha preço, que tinha valor, perdeu o valor, quando de fato ele encontrou a pérola de grande valor. Ele encontrou o tesouro escondido, que Deus resolveu revelar ao simples de coração. Ele encontrou a brilhante estrela da manhã. Ele olha para a riqueza dele e fala: isso não adianta, isso não traz alegria. Eu encontrei a vida, eu recebi vida, eu recebi esse presente precioso, esse tesouro. Êxodo 22:1 vai dizer que quando você defraudava alguém, se fosse um roubo comum, e os bens originais não pudessem ser devolvidos, você deveria pagar em dobro. Zaqueu falou assim: eu devolvo quantas vezes mais? Não, senhor, não é só em dobro que eu vou dar, eu vou dar 4 vezes mais daqueles. Nossa, acho que o Zaqueu ficou pobre. Pensa, irmão, quantas pessoas já desejaram matar. Aí eu fico imaginando o pós, o depois. Jesus vai embora, Zaqueu fica lá, vai na porta de um: o que você está fazendo aqui, seu endemoniado? Calma, eu vim em paz, está aqui, estou devolvendo para você 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Estou devolvendo para você aquilo que era seu e que eu tomei. Já que eu estava mostrando com as obras, estava mostrando em evidência a salvação. A toalhinha está esquisita, né, Gigi? Deixa eu botar ela aqui. Em evidência, porque a salvação, ela é apresentada ao mundo com evidências de fé, com uma conduta compatível. Está aqui. Aí vai no outro, pega a espingarda, amor. É Zaqueu. Calma, eu só vim devolver. E eu fico imaginando o grande evangelista que Zaqueu virou. O que é isso, Zaqueu? Eu encontrei, eu fui encontrado, na verdade, deixa eu mudar aqui a frase, eu fui encontrado pelo Senhor, o amor do Senhor me mudou, me constrangeu, eu preciso devolver para você. Não, Zaqueu, eu quero que você aceita de volta, isso não é meu, eu não posso ficar com isso. Se hoje salvar um Zaqueu aí ele pega a riqueza e fala: mas ele foi lá no tempo, pastor, as coisas velhas já passaram, pastor.
Para que eu vou mexer no dinheiro? Já está lá, agora não tem mais nem jeito de eu devolver para todo mundo. Doa. Dá para a instituição de caridade. Mas destrona esse senhor do coração. E Zaqueu faz isso. Isso porque a salvação é confirmada pelas nossas obras. A Bíblia diz que nós somos salvos para boas obras e para que andássemos nela as obras que Deus preparou de antemão. Impossível um salvo não andar em boas obras. Um teólogo conta uma história interessante e terrível ao mesmo tempo. Ele diz que havia uma reunião de várias mulheres dentro da igreja, e essas mulheres estavam dando seu testemunho de como Deus tinha abençoado a vida delas, de como Deus estava fazendo elas prosperarem, e tinha uma mulher calada, que não abria sua boca. E eles tentaram, pediu para que ela falasse alguma coisa, e ela se negou a falar. E várias mulheres dando relato, e aquele alvoroço na igreja. Oh, irmão, eu queria estar para ver essa cena. As mulheres dando relato. E aí, meus irmãos, Deus tem me prosperado, aleluia, aleluia. E uma calada. Foi perguntado para ela, por que você não fala não? Aí foram insistindo com ela. E ela virou para o pastor e disse: 4 dessas mulheres que estão dando testemunho me devem dinheiro. Minha família e eu estamos morrendo de fome, porque nós não temos como comprar comida. Sabe o que isso me ensina, irmãos? A falsa conversão, a falsa doutrina, o falso evangelho, que não é ratificado por obras, que as obras são incompatíveis com o discurso. Eu vi uma frase interessante de um pastor esses dias. Falei com os irmãos hoje, com os homens, de manhã. Como é que você vence o diabo? Com óleo ungido? Primeiro que nem existe óleo ungido, né? Existe óleo para unção. Mas você acha que é com óleo que vence o diabo? Campanha de vitória. Satanás é perigoso em alguma dessas campanhas de vitória ainda pregar lá na frente. Você não vai vencer o diabo assim. Como é que a gente vence o diabo? Cantando, pou, 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 pou. Eu gosto dessa, irmão. Pou, 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 pou. Campanha. A gente vence o diabo é pagando as nossas contas. A gente vence o diabo é tendo o nosso nome limpo. A gente vence o diabo é controlando nossa língua para não falar palavrão. A gente vence o diabo é cuidando da nossa família. É pedindo perdão. É assim que a gente vence o diabo. É assim que ele é envergonhado. Não é marchando no poder, não. Você não vence o diabo marchando no poder, não. Perigoso o diabo marchar junto com você, ainda ri de sua cara. A gente vence o diabo andando com integridade, com retidão. É assim que vence Satanás. Tem outra forma de vencer o diabo, não, irmãos? E aí, preste atenção, muitos têm falado de salvação, mas a evidência clara da salvação de Zaqueu, ele apresenta imediatamente e fala: Senhor, isso aqui não vale mais. Irmão, estou falando para você sair dando suas coisas para os outros, não é isso não. Mas Zaqueu está me mostrando que quando a salvação chega no homem, as coisas vão para o devido lugar. As coisas ocupam o devido lugar. Um testemunho não tem nenhum valor, a não ser que seja respaldado por obras que garantem a sua sinceridade. Cristo não está pedindo mudança de palavra, Ele está pedindo mudança de vida, mudança de comportamento. E Jesus traz o maior presente que um homem pode receber. Olha o verso 9, ele diz: então Jesus lhe disse: hoje, ele não diz haverá salvação, para mostrar para mim e para você que o que Zaqueu fez foi uma evidência da salvação e não o motivo pelo qual Deus salvou ele. Ele diz: hoje houve salvação, Zaqueu,
porque você também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus traz o maior presente. Jesus ainda e faz Zaqueu lembrar do pacto. Ele diz, porque você também é filho de Abraão. O pacto ainda está de vigor, o pacto ainda está de pé. Gênesis 17, 7 vai dizer, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, Abraão, entre a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e Deus da tua descendência. O pacto ainda continua, a aliança ainda continua, e a história termina com as grandes palavras do Filho do Homem. Ele diz, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Mas preste atenção, nós devemos tomar cuidado quando a gente interpreta essa palavra perdido no Novo Testamento. No Novo Testamento, perdido não significa maldito e condenado. Esse homem está perdido, maldito, condenado, não é isso. No Novo Testamento, a palavra perdido significa no lugar equivocado. É a mesma ideia do filho pródigo, no lugar errado, no lugar equivocado. E aí aquele que está perdido é encontrado, pega-se aquele que está perdido e volta para o lugar de origem. Por isso que a Bíblia fala, por isso que quando nós falamos que uma pessoa se afastou da fé, ela está perdida, ela está no lugar equivocado. Ela não é maldita por isso. É só um filho que está no lugar errado e que vai ser encontrado pelo bom pastor e ser trazido de volta e colocado no lugar certo. Se você que está em casa está ouvindo essa palavra também, eu queria que você que está em casa e o pessoal que está aqui na igreja entendesse uma coisa. Zaqueu teve uma experiência com o Rei da Glória. Na experiência de Zaqueu ele teve que subir numa árvore, mas na experiência de Zaqueu ele teve que descer de seu orgulho. Nós não podemos ter uma experiência com o Rei da Glória a menos que a gente desça do nosso orgulho, da nossa posição de altivez ou de soberba, talvez. Desça depressa disso. A salvação é hoje. Ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce logo. Agora eu vou de sua casa. E Zaqueu então ouve esse doce chamado. A menos que eu e você desçamos do nosso orgulho, nós não vamos poder experimentar a doce presença do Senhor na nossa casa. Zaqueu experimenta a presença do doce Senhor na sua casa, porque para subir ele teve que descer. Ele teve que deixar de lado a vaidade que aquilo que ele possuía trazia no seu coração. E a menos que eu e você tenhamos isso na nossa mente, nós vamos continuar acreditando que o Senhor está na nossa casa, mas a gente não vai conseguir provar da doce presença dEle, porque a gente precisa descer do orgulho. Descer do orgulho de achar que é suficiente, descer do orgulho de achar que é insubstituível, descer do orgulho de achar que tem a razão, que tem o direito, que não precisa pedir perdão. Descer do orgulho. Do contrário, nós não vamos provar de uma experiência com o Senhor na nossa casa. Zaqueu desce. O Senhor entra na casa dele, entra na vida dele, mexe com a estrutura dele, cura as feridas dele. Pai Regis Danese. Aí deu certo agora, encaixou. Mudou a história da vida desse homem. Pode mudar a nossa, pode mudar a sua.
Zaqueu, homenzinho pequenininho que pegava o que não era seu. Não era assim, Duda? Encontrou o Senhor, devolveu, porque ele encontrou o maior de todos os tesouros, o maior, a maior de todas as riquezas, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Minha oração é para que você desça hoje dessa árvore da vaidade, ou da árvore do orgulho. Desça hoje da árvore do medo. Desça hoje da árvore da indiferença. Desça hoje. A ordem é essa, desça. Desce dessa posição. Eu vou entrar na sua casa. Vou cear com você. Vou viver com você. Vou mudar a sua vida. Vou te dar vida em abundância. Amém. Todo mundo que é crente mesmo, não adianta nem fazer apelo para crente converter de novo, né? Mas talvez você não erre. Só vai na igreja. Está precisando descer, né? Quero convidar vocês, a igreja a ficar de pé, e você também a ficar de pé. Mas eu quero convidar você que talvez falou assim, pastor, estou precisando mesmo ter uma experiência com o Senhor na minha casa. E aí eu preciso descer dessa pompa minha. Eu entendi que Deus chama o que está no mais alto escalão da sociedade, mas Ele chama também o que está às margens da sociedade, para mostrar que Deus ama sem distinções. O amor dele ignora qualquer posição. O amor dele ignora qualquer estado que a pessoa esteja. A salvação é para hoje. A vida é para hoje. Andar com Jesus é hoje. Não é para amanhã. Salvação não é para amanhã, é para hoje. Talvez você está ouvindo assim como o Zaqueu ouviu. Desce, eu vou andar com você. Desce, eu vou entrar na sua casa. Desce, eu vou entrar na sua vida. Vou mudar a sua vida. Você vai entender o real valor da vida. Se você é um desses, eu queria só que você gentilmente colocasse a mão no seu coração. Falar, Senhor, de fato eu preciso do Senhor. E talvez você vai ouvir a doce voz do Senhor falando, hoje houve salvação na sua casa. Hoje houve salvação na sua casa. Deus te chamando para um relacionamento com Ele, para uma vida com Ele. Deus te chamando para caminhar com Ele. Deus te chamando para descer desse lugar e dessa posição tão instável que você está. Mas Deus está te chamando. E aí você pode falar, Senhor, que alegria receber o Senhor na minha casa, na minha vida, no meu coração. Quero orar por você nessa noite. Então feche os seus olhos. Ele continua buscando todos os teus filhos, todos aqueles que estão perdidos por aí. Talvez você é um deles nessa noite. Só está no lugar equivocado, vivendo uma vida equivocada, pensando de maneira equivocada. Mas hoje ele veio para colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no seu devido lugar. E o Deus que não falha e não pode mentir, Ele prometeu ser o Deus da nossa vida. Pai, nós queremos entregar ao Senhor essa vida que está se apresentando diante do Senhor. O Senhor o encontrou. Nada passa despercebido aos seus olhos. Não tem para onde fugir da tua presença. Certamente, Senhor, é o Senhor que marca os encontros. Nós só vamos. Respondemos porque não tenho o que dizer diante de um Deus tão glorioso. Antes mesmo de nós falarmos, o Senhor já conhece toda a nossa palavra.
Então só nos resta, Senhor, nos prostrar diante de Ti, reconhecer que Tu és o Senhor da nossa vida. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça. Refrigera a nossa alma. E ainda, Senhor, que passemos pelo vale da sombra da morte, que o Senhor seja a nossa coragem e força. Unja a nossa cabeça com óleo, ó Deus, e o cálice transborda. Que a bondade e a misericórdia nos acompanhem todos os dias da nossa vida, e que possamos habitar em Tua casa e em Tua presença para sempre. Amém e amém.